A traição que desmoronou meu mundo. Meu próprio avô me deixou caído. Era uma manhã ensolarada quando a vida de João Maria da Silva desmoronou. Muita luz, mas um coração sombrio. Ele estava vendendo seus trastes na feira do bairro, como de costume, quando recebeu a notícia. Seu avô, aquele homem que lhe ensinou tudo, havia morrido. A dor se transformou em um aperto no peito. No sepultamento, ao invés de conforto, surgiu um silêncio pesado. Foi naquele dia que a traição mais inesperada lhe atingiu. O avô tinha deixado todo o patrimônio, uma pequena propriedade, uma pensão miserável e um segredo para a nova esposa, a mulher que João mal conhecia. A traição não estava apenas na divisão de bens, mas na certeza de que aqueles que amamos podem se tornar estranhos. Após perder o suporte da família, João tornou-se um vendedor ambulante, arrastando suas mercadorias de porta em porta. Cada dia era uma batalha. Enfrentar a indiferença das pessoas, escutar risinhos e olhares julgado. Aos poucos, foi se habituando a viver na margem, acreditando que ao mudar-se para a cidade, a fortuna e o sucesso estariam finalmente ao seu alcance. Os dias escuros pareceram desaparecer quando conheceu Helena, uma enfermeira de sorriso radiante e olhos carinhosos. Ela era a salvação que tanto desejava, um farol em meio à tempestade. Juntos, sonhavam em construir uma vida melhor. Mas a realidade não tardou a se manifestar. João contraiu sífilis, resultado de momentos de desespero e uma vida sem cuidados. O nó na garganta cresceu quando descobriu que Helena havia sido demitida do hospital e estava se prostituindo. A dor do divórcio o deixou mais vulnerável. Quando ela saiu, levou consigo as últimas migalhas de dignidade. Desesperado, retornou ao sítio da mãe, um lugar de memórias e reconciliação. A terra podia ser fria, mas pelo menos ali as raízes não tinham sido cortadas. No meio dessa busca por reconstrução, encontrou Thelma. Ela também tinha cicatrizes de um casamento abusivo, e ao se olharem, sabiam que estavam quebrados, mas vivos. Começaram a redescobrir o que era o amor, entre risos contíveis e gargalhadas inesperadas. Era uma nova chance, uma nova vida. Mas os fantasmas não ficam tão longe. Enquanto os dois tentavam curar suas feridas, um segredo obscuro começava a emergir da sombra. A identidade de Thelma e sua relação com o passado de João vinham à tona, trazendo à superfície o que eles tentavam enterrar. O tempo parecia estar contra eles, e o peso das revelações asfixiava. Como proteger essa nova família que começava a se formar? Mais uma vez, João se via em uma corrida desesperada. Poderiam eles realmente superar este novo desafio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que João e Thelma começavam a sentir que poderiam finalmente ter um pouco de paz, um telefonema perturbador mudou tudo. Era uma chamada do antigo advogado do avô, alguém que ele nunca tinha ouvido falar. O som da voz do homem era impessoal e frio, mas as palavras que seguiu eram um soco no estômago. João, precisamos conversar. A herança do seu avô tem um novo aspecto. Você deve vir ao escritório imediatamente. Mal conseguindo entender, João sentiu o coração disparar. Thelma olhou para ele, os olhos cheios de preocupação. No caminho até o escritório, a tensão tornou-se insuportável.
Ele não podia evitar os pensamentos sombrios. Que mais poderia estar escondido? O antigo sofrimento estava prestes a ser reaberto. Ao abrir a porta do escritório, João foi recebido por um ambiente opressivo, com livros empilhados e um ar de segredos não revelados. O advogado parecia mais velho e mais cansado do que o necessário. João, sinto muito pela sua perda. Entretanto, o que vou te contar agora não vai ser fácil. Ele fez uma pausa, examinando o rosto de João. Na verdade, há algo que você precisa saber sobre a nova esposa do seu avô. Ela não é quem você imagina. As palavras pairavam no ar, metálicas e pesadas. O que você quer dizer? João se forçou a perguntar, a respiração curta. Ela é sua avó, biologicamente, e não é a única conexão que vocês têm. Ela não é só uma mulher que ele conheceu. Ela é parte de sua história, e muito mais do que apenas a nova esposa dele. O advogado pegou uma pasta e a abriu, revelando documentos amarelados e fotos. João olhou para as imagens e sentiu o mundo girar ao seu redor. As fotos mostravam sua avó, mais jovem, ao lado de um homem que não era seu avô. O advogado continuou. Ela é sua mãe. Sua avó biológica é a mulher que seu avô manteve em segredo. E você tem um irmão que a sua avó deu para a adoção, enquanto ela lutava contra as dificuldades da vida. E esse irmão agora pode estar mais perto do que você imagina. O queixo de João caiu. A revelação o estonteou. Uma onda de choque o percorreu, misturando a confusão com uma dor imensa e uma fraqueza nas pernas. Um irmão? Como é possível? Ele mal conseguiu se manter em pé. As memórias de sua infância começaram a se misturar com essa nova realidade. Pores de um passado que ele julgava certo, agora eram borradas por um novo e intenso desconhecido. O advogado aprofundou-se. Ele pode estar vivendo na cidade. Eu consegui algumas pistas, mas você vai ter que procurá-lo. É um caminho difícil, mas pode ser que você descubra mais segredos, não só sobre sua família, mas sobre você mesmo. Quando João e Thelma saíram do escritório, o mundo lá fora parecia diferente. As pessoas andavam, os carros buzinavam, e o sol brilhava como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Thelma, que o apoiara durante tantos momentos difíceis, agora olhava para ele com uma mistura de medo e compaixão. João, você não está sozinho. Estamos juntos nisso. Mas ele não tinha certeza de nada. Será que a conexão com o irmão poderia também redimensionar o amor que ele sentia por Thelma? O que mais poderia surgir do seu passado obscurecido? O peso da nova revelação o esmagou. Um misto de esperança e desespero tinha tomado conta de suas emoções. Ele sabia que a busca por esse irmão revelava não apenas um novo capítulo, mas uma possibilidade de devastação e dor mais intensa do que havia sentido até então. O que mais a vida lhe reservaria? Uma corrida incerta havia começado, e as respostas poderiam ser mais destrutivas do que ele poderia imaginar. Enquanto João e Thelma saíam do escritório, um silêncio ensurdecedor pesava sobre eles. O passado que acabara de descobrir parecia desmoronar suas esperanças de um futuro melhor. Thelma pegou a mão de João, mas ele estava distraído, perdido em pensamentos. Onde estaria esse irmão que acabara de descobrir? O que mais estava escondido? De repente, o celular de Thelma vibrou. Ela olhou a tela e seu rosto perdeu a cor. É o meu ex-marido, disse, hesitante. Deixa eu atender. A voz dela tremia. João a observou em silêncio. Ele não podia imaginar o que poderia ser tão urgente. Ela atendeu com um cumprimento frio. Thelma, precisamos conversar. É sobre a nossa filha. A voz do outro lado dizia, fazendo seu olhar se encher de preocupação. A revelação a deixou em estado de choque, mas havia um peso que ela escondia. João sentiu um nó na garganta. Uma filha? O que mais ele não sabia sobre ela?
Eu te ligo depois, Thelma disse rapidamente, antes de desligar. Ela estava pálida, e a expressão em seu rosto notava que a conversa não havia sido fácil. João queria saber mais, mas não sabia se era o momento certo. As ruas pareciam mais sombrias, e João percebeu o gosto amargo da incerteza. Eles caminharam em silêncio, o peso do mundo nas costas. Thelma, como se tivesse lido seus pensamentos, olhou para ele e disse: "Tem algo a mais que você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou." Suas palavras cortaram o ar como uma faca. "O que você quer dizer?" João não queria ouvir, mas ao mesmo tempo não podia desviar os olhos. O pânico começou a se espalhar em seu interior. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu sei quem é seu irmão. É meu filho João. Ele foi adotado. Eu dei para adoção porque não tinha condições de criar, mas descobri que ele tem tentado me encontrar." As palavras dela foram como um soco no estômago. João sentiu as pernas fraquejarem. "O quê? Mas como assim? Você está dizendo que o meu irmão é seu filho? Como isso é possível?" A confusão era palpável, envolta em emoções intensas. "Eu sempre quis contar", Thelma disse com lágrimas nos olhos. "Mas o medo de perder você me paralisou. Eu estava na mesma cidade que ele sem saber. A vida nos uniu de um jeito muito mais profundo do que eu imaginava." Os ecos da revelação deixaram uma sensação densa no ar. João não sabia como reagir. A vida deles, que parecia tão promissora, agora parecia um labirinto de mentiras e segredos. Ele se afastou, como se estivesse perdido em um mar de pensamentos. Não apenas a dor pela descoberta de seu irmão, mas o amor que começava a sentir por Thelma agora parecia desmoronar sob o peso dessa verdade. Antes que ele pudesse processar tudo, um carro vermelho parou bruscamente ao lado deles. A janela do motorista se abriu, revelando um homem que João nunca esqueceu. Era alguém de seu passado, um velho amigo que se tornara um rival. "João, Thelma, precisamos conversar. O que vocês estão fazendo? Estão em perigo", disse ele apressadamente. Aos poucos, a confusão virou pânico. Sem entender, João olhou para Thelma, suas vozes abafadas pelo tumulto emocional que invadia sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o quadro completo ainda era uma amorfa tela manchada. O que mais estava por trás de tanta revelação? Que perigos estavam à espreita? O coração de João acelerou. O que mais esse encontro inesperado poderia trazer? O que mais ele ainda não sabia sobre sua vida, sua família e o futuro que tanto almejava? O desespero estava no ar, e a resposta estava mais próxima do que imaginava. Enquanto João tentava processar a avalanche de informações, o velho amigo de seu passado continuou, impaciente. "João, Thelma, por favor, precisamos sair daqui agora." Seus olhos carregavam um medo que ninguém esperava. A tensão era palpável. "Do que você está falando?" João perguntou, confuso, olhando entre Thelma e o homem que ele conhecia desde a infância. Aquela reunião, que parecia ser o começo de um novo capítulo, rapidamente se transformava em um pesadelo. "Assim que você saiu do escritório, alguém me avisou. Há um grupo atrás de você. Eles sabem sobre a herança e sobre seu irmão", o homem disse. O pânico tomou conta de João. O que ele tinha a ver com isso? Ele só queria entender sua família, descobrir seu irmão. O coração disparou e um nó começou a se formar na garganta. Thelma, visivelmente abalada, perguntou: "Mas quem são essas pessoas? O que querem de nós?" O homem olhou para os lados, os nervos à flor da pele. "São pessoas perigosas, João. Elas estão atrás do seu avô. Querem o que é deles e agora o que é seu. A nova esposa, ela tem uma relação com esse grupo. Relacionamentos que você não imagina." João ficou aturdido. "Mas como? Ela é apenas a esposa dele. Como ela pode estar envolvida nisso?" Thelma fez uma expressão de desespero, percebendo que a vida que estava começando a reconstruir
estava mais ameaçada do que nunca. Precisamos ir, agora! O amigo insistiu, puxando-os. João hesitou, preso entre a vontade de fugir e a necessidade de entender tudo. Foi então que, do fundo da calçada, uma figura surgiu, ofegante e preocupada. Era um jovem, em seus 20 e poucos anos. Ele olhou direto para João, com um ar de desespero. João, sou eu. Eu sou seu irmão. A revelação engoliu o ar dos pulmões de João. O mundo ao seu redor começou a girar. Não, não, não. Isso não pode ser. Como assim? João mal conseguia raciocinar. O impacto dessas palavras fez seu coração acelerar e a razão parecer causar dor. Ele mal olhou para Thelma, que tinha a mesma expressão de choque. O que mais estava acontecendo? O jovem continuou. Eu não sabia quem você era até pouco tempo. Eu apenas soube por causa daquela mulher. Ele apontou para a antiga esposa de seu avô, que agora, a quilômetros de distância, parecia ser o epicentro de todo um conflito. A revelação o devastou. Ela também está atrás de mim. Eu sei coisas, João, sérias. Sobre você, sobre a família. Thelma, com lágrimas nos olhos, percebeu o impacto emocional que aquelas palavras tiveram em João. As conexões estavam se formando em um emaranhado de questões. Do que você está falando? Questionou, a voz tremendo. O jovem olhou para a multidão ao redor, visivelmente assustado. Eles querem impedir que você descubra mais sobre o que sua avó realmente fez. Eles têm seus segredos e não vão deixar você chegar a eles. Um grito cortou o ar. Um homem, alto e robusto, surgiu de trás de um carro, sua presença imponente fazendo com que a multidão recuasse. Saia da frente, moleque! Gritou, avançando em direção ao novo irmão de João. O caos tomou conta, com pessoas se afastando e murmurando com medo. João sentiu um tremor na perna. O choque daquela revelação, a presença ameaçadora do homem, tudo convergia em um único momento de paralisia. Thelma gritou, João, corre! E em um instante, a vida que João pensava conhecer desmoronou novamente, a única certeza se convertendo em um pesadelo absoluto. Ele mal teve tempo de pensar no irmão ao seu lado, ou no que essa nova verdade significava para Thelma. Quando o homem se aproximou, a única coisa que restou foi a necessidade do desespero de correr e descobrir o que mais estava escondido. Mas uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era seu avô? E quem de fato era a mulher que deixara um legado de segredos? A corrida estava apenas começando, e as respostas poderiam ser ainda mais devastadoras do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto João tentava processar a avalanche de informações, o coração disparado. O irmão, aquele que acabara de aparecer, olhava em volta, como se vivesse uma corrida contra o tempo. Precisamos sair daqui. Eles estão atrás de você, ele repetia, a voz trêmula, os olhos cheios de pânico. João mal terminou de digerir a brutal verdade, quando de repente a cena ao seu redor se transformou em um caos infernal. O homem ameaçador que avançava em direção a eles parecia determinado a acabar com qualquer esperança que restava. As pessoas começaram a gritar e se afastar. O chão tremeu sob os pés de João, e a distância entre ele e o grupo de pessoas foi se expandindo, como se o mundo tivesse decidido se virar contra ele. Corre! Thelma gritou, puxando o braço de João. Ele hesitou por um segundo, olhando para o irmão que ainda permanecia ali, cercado por uma aura de mistério e perigo. Mas a urgência na voz de Thelma o despertou. Se o passado estava ali, a única chance de sobreviver era se mover. Eles começaram a correr. A adrenalina empurrava-os para a frente, enquanto o homem se aproximava. João virou a cabeça para ver o que estava acontecendo atrás deles. E naquele momento, tudo se desmoronou. Uma invisível linha do tempo se estirou,
e a reverberação de seus passos ecoou no asfalto. Um impacto ensurdecedor ressoou quando um tiro foi disparado. João sentiu o ar faltar. Thelma segurou seu braço com força, puxando-o para o lado. O irmão gritou: "Precisamos entrar em um carro, agora!" Apontando para um veículo que estava parado a poucos metros, eles não hesitaram. Com um movimento ágil, Thelma abriu a porta do carro e entrou rapidamente, seguida por João e seu irmão. Assim que o motorista do carro se virou, João recebeu o golpe mais forte de todos. Era o advogado do avô, aquele que tinha trazido a notícia da herança. O homem tinha uma expressão sombria, como se os fantasmas do passado o seguissem. "O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não entendem que estão em perigo?" Ele sussurrou, os olhos se movendo nervosamente para a multidão que se apinhava. "Sai agora!" Thelma gritou, ainda tremendo. O advogado virou a cabeça, e em seu olhar, João percebeu uma revelação que poderia ter feito uma bomba estourar. A mulher, a nova esposa do avô, estava de fato à frente de tudo. Não era apenas uma simples esposa, mas uma figura crucial em um jogo que eles ainda não compreendiam. Ela é parte de algo muito maior, e vocês estão no centro disso, ele completou. O irmão de João, percebendo a fragilidade do momento, pulou na frente. "O que você sabe sobre nós? O que realmente está acontecendo?" A urgência nas palavras dele vinha de uma mistura de desespero e uma ânsia por respostas. Naquela hora, uma revelação cortante escapuliu dos lábios do advogado. Ela não só é sua avó, ela também é uma das líderes de uma organização secreta. O que aconteceu na sua família foi parte de um plano maior, algo que envolve muito mais do que heranças. O vínculo familiar que João tentava entender agora parecia estar encadeado com a sombra de uma conspiração. O carro acelerou e João olhou pela janela, a cidade passando rápido. O passado e a identidade se emaranhavam em uma rede de confusão. Ele nunca imaginou que o homem que ele respeitava fosse parte de algo tão sombrio. Vocês precisam ir a um lugar seguro. Há mais segredos que precisam ser revelados, segredos que podem mudar tudo, o advogado insistiu. E neste momento, tudo o que João tinha certeza estava prestes a ser obliterado. A anestesia de choque era opressiva, e enquanto as palavras ressoavam em sua mente, uma única pergunta ecoava: quem ele realmente era no meio de tudo aquilo? O futuro à sua frente, agora nebuloso e turvo, parecia indicar que a verdade ainda tinha muitos rostos a revelar. O que mais estava escondido no coração de sua família? E aquela safra de segredos poderia desmoronar qualquer esperança que houvesse tomado forma. A corrida pela verdade estava apenas começando, e o caminho à frente estava repleto de reviravoltas que João nunca poderia ter imaginado. João sentia o coração martelando no peito. O carro acelerava e o advogado falava rápido, mas suas palavras se misturavam à pulsação frenética de seus pensamentos. Thelma apertava a mão dele, olhos arregalados, tentando assimilar tudo. O irmão, a verdade soube. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou. Não, não pode ser, ele murmurou, suando frio. O que aconteceu? João perguntou, lutando para entender a gravidade da situação. Houve uma tentativa de assassinato, o advogado disse, a voz trêmula. Alguém foi encontrado morto, e eles acreditam que você pode ser o próximo. A informação soou como um soco no estômago. Morto? Quem? O que isso tem a ver comigo? João estava confuso, angustiado. O advogado hesitou, mas o olhar no rosto dele deixava claro que havia mais. A nova esposa do seu avô, a mulher que você mal conhece, ela foi associada aos eventos. O homem que a segue, aquele que você viu na entrada do escritório, ficou sabendo de algo que não deveria. A cabeça de João girava. Ele olhou para Thelma, que estava em choque, e depois para o irmão,
que parecia se perder na própria confusão. Tem que ter um jeito de sair disso, ele disse, tentando manter a calma. Mas uma sensação de desespero o envolvia. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O som retumbante cortou o ar e o carro balançou. João sentiu a adrenalina disparar e logo uma nuvem de poeira e escombros invadiu o interior do veículo. "O que foi isso?" Thelma gritou, o rosto pálido. "O nosso carro!" o advogado berrou, atordoado. "Você precisa sair agora, todos!" Com um movimento rápido, ele empurrou a porta e se lançou para fora. Os outros, sem pensar, seguiram o exemplo. No momento em que pisaram no chão, um grito ecoou. "Fiquem onde estão!" Um homem brutal, de traje escuro, apontava uma arma para eles. Era aquele que estava atrás do avô, mais próximo do que eles poderiam imaginar. A multidão ao redor começou a esmorecer. As pessoas tremiam, algumas até correram. "Vocês vão se arrepender de se meterem nos assuntos da família", ele gritou, enquanto o caos aumentava. João olhou para Thelma, depois para seu irmão. O medo era palpável e a urgência crescia. Mas foi naquele momento que, de repente, um rosto familiar surgiu entre a multidão. Era a nova esposa do avô. Ela estava lá, em pé, com um olhar triunfante. "Surpresa!" ela exclamou. "Vocês realmente acham que poderiam escapar do que está por vir?" O semblante de João se contorcia entre a surpresa e a raiva. "Você estava por trás de tudo isso." O que ele sentia naquele instante era um turbilhão de traição e angústia. A mulher sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. "Eu não sou quem vocês pensam que sou. E a verdade é que a herança que você tanto luta para entender não é algo que se pode simplesmente herdar. É uma armadilha." Um silêncio cortante tomou conta do local. A mera presença dela desestabilizava João. "Arm trap? O que você quer dizer?" ele perguntou, a voz quase falhando. Ela se aproximou. O sorriso desapareceu. "Seu avô não deixou tudo para você à toa, João. Existem segredos que ligam sua família a um legado sombrio. E você está a ponto de descobrir uma verdade que mudará tudo." A tensão no ar era feroz e o tempo parecia congelar. Ali no meio da confusão e do pânico, ele percebeu que o que quer que estivesse reservado para ele era mais do que um simples confronto. Era uma batalha pela própria vida. "Você vai me dizer o que está acontecendo." Telepaticamente, a raiva furiosa nublava o raciocínio de João. "Precisamos ir." Thelma puxou João e ele hesitou, mas sabia que a luta não tinha acabado. Como poderia desvendar essa teia de mentiras e encontrar a verdade que ele tanto desejava? A resposta estava nas sombras, e a corrida estava longe de terminar. Ele sabia que precisava descobrir o que mais estava à espreita, antes que fosse tarde demais. João sentiu o peso da revelação em seus ombros. As palavras da nova esposa do avô ecoavam na sua mente como um tambor inquieto. Ele estava prestes a enfrentar a verdade, mas tinha que se afastar. O homem perigoso estava ali, a arma empunhada, e o rosto dela não parecia mais ser de alguém familiar. "E que você quer dizer com armadilha?" A voz dele tremia. Enquanto Thelma e seu irmão olhavam wide-eyed, o mundo ao redor foi engolido pelo caos. "Você não sabe o que é ser parte dessa família." A mulher se aproximou, quase como uma sombra em movimento. "Seus avós estavam envolvidos em algo muito maior. Você é apenas uma peça nesse jogo." João sentiu a raiva fervendo, mas o medo se misturava com algo mais. Curiosidade. "O que você quer dizer? Que tipo de jogo?" Ela sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era a expressão de alguém que sabia demais. "A grande verdade é que você não é o único que tem segredos. Todos têm. Você acha que essa herança é um presente? Não, é uma maldição." A multidão se afastava, mas os olhos deles estavam fixos, tentando captar cada palavra. Em um instante, antes que João pudesse reagir, o silêncio foi quebrado por outra explosão. O chão tremeu, e uma viatura policial surgiu em alta velocidade,
atravessando a rua. A polícia! Num segundo, João viu o homem da arma ser cercado. Tudo ficou em câmera lenta, e ele sentia o tempo se distorcer. Mas o que veio a seguir era ainda mais surpreendente. O homem apontou a arma para a nova esposa do avô. Você não vai me impedir de acabar com isso. O coração de João parou. Não! Ele se lançou à frente, mas já era tarde. O disparo ecoou, cortando o ar. O momento foi puro terror. O homem caiu, mas não se ouviu a explosão da vida se esvaindo. Um grito cortou a noite. Era Thelma. João virou-se e viu a expressão dela congelada. Naquele breve intervalo, enquanto o caos se desenrolava, ele percebeu que as mãos da nova esposa estavam agora ensanguentadas. O tiro não acertara quem esperavam. Ele olhou horrorizado, e em um gesto de desespero, ela olhou diretamente para ele e sussurrou: Você é o único que pode acabar com isso. Você é o escolhido. A fraqueza na voz dela o fez questionar tudo. Logo, o pânico se espalhou, com os policiais retirando a arma e prendendo o agressor. Mas o que mais feriu João foi a expressão de Thelma. O toque de suas mãos se tornou distante, como se a conexão que eles tinham se esvaísse sob a pressão do momento. João! Ela o chamou, mas havia um abismo de dúvidas entre eles. Como você pode estar envolvida em tudo isso? João se virou para Thelma, a voz tremendo. Um nó se formou na garganta e ele já não sabia em quem confiar. Eu não sabia. Thelma retrucou, os olhos cheios de lágrimas. Pensava que estava fazendo o melhor. Somente a minha proteção. O olhar de seu irmão se alternava entre eles, confuso. O que está acontecendo? O que mais você não me contou? A pressão aumentava e a verdade começava a se desfigurar. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. A nova esposa do avô gritou enquanto era levada. Vocês não sabem o que estão fazendo. Tem um legado que vai além. Você tem que decidir de que lado está. E com isso, ela desapareceu entre os policiais, levando com ela o último fio da verdade. João, Thelma e seu irmão ficaram ali, em meio à fumaça e ao eco do tiro, todos perdidos em pensamentos. Que lado eles escolheriam? O silêncio foi cortado por outro grito. Não de dano físico, mas um chamado profundo que reverberava nos corações deles. Você precisa vir comigo, o irmão falou, e João olhou nos olhos dele, buscando por respostas. Mas o que se seguiu foi muito mais devastador. Thelma, respirando pesado, virou-se para os dois. Eu tenho algo mais para contar. Algo que pode mudar tudo. O coração de João disparou. O que poderia ser tão aterrador? Ele estava prestes a descobrir, mas o medo já consumia tudo ao seu redor. Antes que pudesse perguntar, Thelma continuou. Eu sou sua irmã também. As palavras de Thelma cortaram o ar, uma revelação impensável, inesperada. Os dois irmãos a olharam. A confusão tomou conta deles. Como assim? O mundo estava prestes a desmoronar novamente. Seu avô me manteve a par de tudo. A verdade é que nós somos mais interligados do que vocês pensam. E o que quer que venha agora pode destruir tudo o que conhecemos. Quando a realidade começou a assentar, a incerteza tomou conta, e João se viu preso entre um passado de segredos e um futuro incerto. O que mais estava por vir? E o mais importante, como ele poderia escapar disso? João respirou fundo, a cabeça girando com tudo o que acabara de ouvir. A revelação sobre Thelma, sua irmã, parecia esmagadora, como se um grande peso tivesse caído sobre seus ombros. Olhou para ela, buscando respostas, mas a expressão dela revelava tanto medo quanto a sua. O que mais poderia acontecer? A urgência daquela situação parecia consumir
todo o ar ao seu redor. Tem que ter mais alguma coisa. João murmurou, sentindo o coração acelerar. O barulho da multidão desapareceu e tudo o que ele podia ouvir era o eco da própria confusão. Thelma parecia hesitar. O olhar dela se movia entre João e seu irmão, um emaranhado de emoções conflitantes se revelando em seu rosto. Eu não quis que você descobrisse assim. Thelma começou, a voz trêmula. Mas há algo que eu preciso te contar. Justo quando as palavras estavam prestes a sair de sua boca, um estrondo ressoou no ar. O chão sob os pés deles tremeu, e João viu o olhar de pânico de Thelma. O que foi isso? Ele gritou. Mas a resposta veio em um instante de caos. O homem que havia sido preso havia conseguido esquivar-se, e em meio ao tumulto, uma nova figura surgiu. Era um homem alto, com uma expressão gélida. Ele apontava uma arma, mas o que havia em seu olhar era a pura determinação. Vocês precisam ser eliminados, ele gritou, o medo se espalhando entre a multidão. Os corpos começaram a se mover rapidamente, as pessoas empurrando umas às outras, tentando escapar daquela cena aterradora. João, em um impulso, puxou Thelma e seu irmão para perto. Rápido, temos que sair. Mas antes que conseguissem mover-se, a situação mudou drasticamente. O homem começou a disparar, os sons dos tiros ecoando ao redor deles como se o tempo tivesse congelado. Cuidado! Thelma gritou. Em um flash, percebeu-se jogando para proteger João. Um estrondo, uma dor súbita, e tudo pareceu girar. João olhou horrorizado, enquanto Thelma caía ao chão. O pânico tomou conta dele. Thelma! Ele se jogou ao seu lado. A cena ao redor ficou embaçada. Ele ouvia o grito de seu irmão, mas o mundo se tornava mais distante. O sangue começava a se espalhar pelo chão, e um nó na garganta quase o fez sufocar. Não, 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 não. As palavras saíram em um sussurro. A realidade começava a se romper. Joana se virou, os olhos cheios de lágrimas. A expressão de desespero e impotência tornava tudo ainda mais insuportável. Ele segurou a mão de Thelma, buscando uma reação, mas o olhar dela estava vazio. Para cada segundo que passava, uma fração de esperança se esvaía. E no meio do caos, a verdade que mais doía veio à tona. O homem que antes era um mero espectador, agora olhava para eles com uma expressão sombria. Você não sabia? Thelma não é sua irmã, ele disse com um sorriso malicioso. Ela é a mulher que você sempre desprezou. E o avô? Ele sempre soube. Esse foi o plano. O mundo de João desabou mais uma vez. As palavras do homem cortaram como uma faca. Ele olhou para Thelma, buscando qualquer sinal de que era uma mentira. Mas não havia. Uma parte dele queria acreditar que era tudo um jogo cruel, uma manobra de alguém que queria brincar com suas emoções. Mas ele sabia a verdade. Essa herança não é apenas um presente. É uma maldição. Cada um de vocês carrega segredos que nem imaginam. Sussurrou o homem com um tom de satisfação. Nesse momento, tudo o que João pensava em fazer desapareceu. Os sons do caos se tornaram um eco distante. Ele se viu confuso, perdido, e a única coisa que restava era um mar de perguntas sem resposta. O que mais estava escondido? Quem ele poderia realmente confiar? Quando Thelma começou a se mexer lentamente, seus olhos encontraram os de João. Ele estava prestes a gritar, mas as palavras se extinguiram na garganta. João, vai! Thelma falou, sua voz fraca, e de repente, o silêncio foi quebrado por outro disparo. Algo estava mudando no grande esquema que ele mal começava a entender. As mãos tremiam, seu mundo estava desmoronando, e antes que pudesse perceber, uma sombra cruzou seu caminho. A luta por suas vidas agora se tornava mais do que apenas uma corrida. Era sobre a descoberta da verdade, e possivelmente sobre quem realmente era. Uma nova onda de emoções percorreu seu corpo,
enquanto se preparava para enfrentar mais segredos que estavam prestes a ser revelados. A corrida estava apenas começando, e João sabia que, desta vez, não seria só uma questão de sobreviver. Era questão de entender quem ele realmente era. João estava paralisado. O tempo parecia ter desacelerado. O olhar vazio de Thelma perfurava sua alma. O homem que havia disparado, a nova esposa do avô, tudo aquilo estava se misturando em um turbilhão de confusão e horror. Não havia como acreditar. Um nó se formou na garganta dele, enquanto o desespero o consumia. Elma! Gritou, mas a voz não saía como ele desejava. O medo o paralisou. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. O sangue escorria e manchava o chão sob eles. Pelo amor de Deus, não! Ele sentia a respiração dela se tornando lenta, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Eu não quero. O som de sua voz estava cada vez mais fraco. Thelma olhou para ele com um olhar triste, como se quisesse se despedir de algo que nunca teria a chance de se tornar. Você precisa ir. Eles estão vindo. A dor em seu tom era palpável. Vai dar tudo certo, amor. Eu vou chamar ajuda. A adrenalina disparava pelo corpo de João. Ele começou a se mover, mas então acompanhou o olhar dela. O irmão estava parado, inerte, atordoado com a situação. A cena era insuportável. João, você precisa. Thelma tentou, mas era tarde demais. A corrida fora acesa por um disparo, e agora tudo parecia uma farra de desespero. Diante deles, o homem que disparou a arma se levantou. Ele olhou diretamente para João, como se estivesse deliberadamente esperando uma reação. Vocês ainda estão aqui? O homem sorriu de maneira sombria. Foi apenas uma pequena amostra do que sua família esconde. E agora, o verdadeiro jogo começa. Ele avançou, mas de repente, um som estrondoso cortou o ar, mais intenso do que a batalha de emoções que João estava vivenciando. Uma explosão. Assim que os ouvidos de todos foram invadidos por um eco atemporal, a estrutura ao redor deles começou a tremer. A multidão entrou em pânico. Pessoas começaram a correr em todas as direções, e João sentiu o impulso de proteger Thelma. Ele a segurou com toda a sua força, mas o caos em volta se tornava incontrolável. Vai, João, agora! O irmão gritou, puxando-o para longe. Mas havia algo no olhar dele, algo que não fazia sentido. Tipo, o que está acontecendo? O medo na voz de João era evidente. Aquela cena estava se desenrolando como um pesadelo. Eu sou o irmão, mas não só isso. O jovem, com o rosto pálido, soltou a bomba. Meu nome é Daniel. Eu não sou seu irmão biológico, João. Sou seu meio-irmão. E Thelma não é quem você pensa. O chão parecia ceder sob os pés de João. Suas palavras eram como um tapa no rosto. O que você quer dizer com isso? A confusão e a raiva borbulhavam dentro dele. Aquela revelação fazia tudo parecer ainda mais insensato. O que mais eram capazes de esconder? Nosso pai, ele era um a mais do que apenas um avô rico. Ele levou Thelma porque ela estava vivendo sob a mesma pressão que você. A verdade é que ela não só é irmã de sangue, mas também uma peça fundamental para a herança. Antes que João pudesse processar, a explosão ainda reverberava em sua mente. O tempo parecia ter acertado uma pausa, como se a realidade estivesse sendo distorcida. O homem com a arma ainda estava lá, como uma sombra ameaçadora. Ele havia sido mestre de um jogo que acabara de começar. Se você for abordá-los, não haverá como voltar, Daniel gritou, puxando João. As heranças não são sobre trocá-las por caprichos. Isso é uma guerra que alcançará todos nós, e só temos uma chance de descobrir a verdade. O olhar de Thelma, agora cheio de dor, desmoronava à medida que seus segredos ameaçavam transbordar. A maneira como ela olhou para João, misturando amor e medo, revelou que a tela da vida estava prestes a se rasgar completamente. O que mais ele deveria saber? A corrida estava apenas começando,
e a verdade parecia mais distante do que nunca. Os mistérios se acumulavam na mente de João, e enquanto a poeira da explosão começava a assentar, ele sabia que precisaria escolher seu próximo movimento com cuidado, antes que a vida que conhecia se despedaçasse para sempre. A confusão pairava no ar enquanto João tentava entender o que estava acontecendo. Thelma, mal conseguindo respirar, olhava para ele com uma mistura de dor e desespero. Tudo ao seu redor parecia ser um pesadelo. Não, 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 por favor, não faça isso, ele sussurrou, sentindo cada palavra como um golpe no peito. O novo irmão, Daniel, olhava entre os dois, angustiado, enquanto o homem que disparou continuava a avançar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, o homem gritou, mas sua voz mal passava pelo tumulto. João sentiu o coração acelerar. Ele não podia perder Thelma, não agora, não depois de tudo o que haviam passado juntos. João, escute, Daniel exclamou, fazendo um gesto desesperado. Precisamos sair. Agora! Eles vêm atrás de nós! O instinto de luta e fuga batia no peito de João. Ele pegou a mão de Thelma, agora pálida, e puxou Daniel. Vamos! Mas o mundo parecia ser um turbilhão. As pessoas corriam em pânico, os gritos ecoavam pelas ruas. João, com a mão de Thelma na sua, lutava contra a pressão de tudo aquilo. Um bote, uma chave de fenda na escuridão da verdade, parecia se despedaçar nas mãos dele. Daniel o puxou novamente. Por aqui! Eles atravessaram a multidão, buscando abrigo em um beco. O ar estava pesado. O cheiro de fumaça e medo era pungente. Por favor, fique comigo, Thelma, ele implorou, e o olhar dela fez seu coração apertar. A luz estava se apagando, mas havia uma fagulha de esperança. Eu estou bem, João. Apenas me ajude a ficar de pé, Thelma respondeu, a voz quase sumindo. Ele a segurou firme, mas a dor nos olhos dela o despedaçava. Vamos sair dessa, eu prometo, ele disse. Mesmo não sabendo se as palavras eram verdadeiras, Daniel, ofegante, olhou para eles. Se estivermos juntos, não tenho que temer. Vamos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o nosso avô. Precisamos encontrar as respostas antes que eles nos alcancem. O pânico nas palavras dele fazia João se sentir dividido entre a necessidade de agir e a urgência de proteger Thelma. Mas e a nova esposa do avô? João perguntou, tentando entender o quadro todo. O que ela tem a ver com isso? Desconfio que ela é a chave, Daniel explicou rapidamente. Ela sabe mais do que diz e está conectada com esses homens. Então, um barulho distante os alertou. Passos, gritos. Alguém estava se aproximando. Precisamos nos esconder, João gritou. Eles se enfiaram em um canto escuro do beco, respirando pesadamente. O som dos passos se aproximava e, em um instante, uma sombra passou, seguindo em direção a um carro. A adrenalina subia enquanto olhavam, silenciosos, esperando que seus perseguidores não os encontrassem. Havia uma fraqueza no ar, mas eles precisavam ser fortes. Devemos ir atrás dela. Precisamos saber tudo, Daniel falou. Senão, não vamos conseguir sair dessa. Com a coragem renovada, João assentiu. E se ela souber o que está acontecendo? Podemos conseguir as respostas. Sim, mas temos que ser rápidos. Se estivermos juntos, teremos mais chances. Ele olhou firme nos olhos de João, então virou-se para Thelma, que ainda tremia. Vamos! Com cada passo, o destino dele se aproximava. E enquanto avançavam em direção ao carro, João sentiu seu coração acelerando. O que mais estava por vir? Os segredos da família, os planos obscuros, se desenrolava como uma maré, e eles estavam prestes a mergulhar. A esperança começava a se bater dentro dele. Mas e se tudo se tornasse um novo caos?
O próximo movimento poderia mudar suas vidas. E mais uma vez, João se perguntou: quem ele realmente era naquela história? O amor e o desespero se cruzando como uma lâmina afiada em sua alma. De repente, tudo o que ele descobriu poderia ser a chave para a liberdade ou a porta para a ruína. O futuro era incerto e instável. Se você está tão envolvido quanto nós aqui, é a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre verá novidades. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações. O que achou desse desfecho? Não fique de fora. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.